numa rotina em que não importa se eu compreendi racionalmente, estritamente, algo para reconhecer. Se eu tenho uma confiança em uma tradição, eu sigo ela. Então, era a discussão, por exemplo, que se fazia dentro da igreja, que antigamente todas as missas eram em latim. E aí você dizia, mas nem todo mundo compreende. Mas dentro de uma ideia tradicional, você pode até não compreender tudo, inclusive você pode passar a vida inteira sem compreender aquilo. Mas o respeito à tradição, ele era um tipo de dominação superior a uma ideia de que você tinha que compreender estritamente cada coisa. No fundo, na verdade, essas três formas de dominação legítima são formas de como eu aceito um poder sobre mim, como eu aceito uma dominação sobre mim, né? Como eu aceito. Então, por isso essas relações são sempre bilaterais. Então, mais à frente, o que a gente comenta ali, um outro ponto é sobre socialização e controle social, como dentro desse processo de reacomodação da sociedade antiga a uma nova forma de política, surge de exercício político e social, surge a sociologia, que tenta dar conta de problemas muitos que não existiam no medievo, no antigo regime, porque todo um problema de unidade social, de adaptação das pessoas a uma forma de poder, a uma nova forma de controle, elas surgem, sobretudo, de forma mais clara no século XIX. E então a sociologia, ela surge nesse período para entender a organização das sociedades, para entender como é que elas funcionam e como nós podemos dar conta de uma unidade, de uma integração, na verdade essa palavra é muito forte, integração, sem aqueles elementos do passado, sem a preponderância da unidade religiosa, mas sim a partir de uma unidade humana. Então, socialização e controle social são meios de conformar, de promover essa integração. E é claro que foram meios que o poder político se utilizou para reunir a sociedade, né? Somente porque dentro da construção de nações, quando você precisava unificar diferentes tipos diferentes sociedades, diferentes comunidades, como no caso do Brasil, o Estado teve a incumbência de criar a nação. Você imagina, em 1822 tinha as diferenças entre o que hoje é o Rio Grande do Sul e o que hoje é Maranhão, eram muito maiores, eram gigantescos comparados a hoje. E um Estado unificado, centralizado, teve esse papel de formação de unificação. Então esses instrumentos, esses elementos de socialização e controle social são interessantes para observar como é que as pessoas se acomodam às leis, às regras, ao modo de viver. A socialização pressupõe uma ideia de um processo mais suave, de adaptação aos valores e padrões de comportamento de um entorno social, enquanto que o controle social pressupõe uma forma mais talvez dura de promover esse processo integrador. Eu lembro até que tem um comentário de um amigo que, por exemplo, levava os dois filhos contando para mim, levava os dois filhos para a igreja, aí eram dois guris pequenos, um de 2 anos, outro de 5 anos. Aí eu perguntava como é que ele lidava, se faziam bagunça, essas coisas. Aí ele comentando que quando isso acontecia, o de 5 anos
Ele contou que era mais consciente, mais socializável, né? Já entendia muita coisa, e ele pegava e conversava, falava no ouvido, mostrava o altar, e aí o guri entendia. Mas ele falou que o de 2 anos era na porrada mesmo, porque ele não tinha ele não compreendia o espaço de liberdade dele. Então ele não conseguia entender no falar que era preciso respeitar. Então ele sempre tinha um beliscão, um apertão para parar de fazer uma certa baderna. Então a ideia de que, na verdade, aí você tem um socializável nesse sentido, e um outro que precisa de um controle social, porque não conseguiu restringir o seu espaço de liberdade em nome de uma coisa pública, digamos, de uma situação pública que prepondera. O que acontece é que há meios de promover uma disciplinarização, um controle da sociedade em que eles, ao longo do tempo, eles se desenvolvem, eles passam a ser mais aguçados, mais minuciosos. Um dos autores que trata desse tipo de explicação é Michel Foucault, que é um autor francês, que veio ao Brasil, é muito comentado no país até hoje. E ele trata de todo um sistema punitivo, de uma arte complexa de empreender uma sociedade disciplinadora e de controle, que o Estado e a sociedade burguesa têm um papel central nesse sentido. Eu até pensei ali, quando a gente trata desse conceito de biopoder, que está na página 115, é muito interessante que é possível relacionar com aquela defesa do Romeu Thomas Jr., na entrevista postada na última aula, sobre o assassinato de reputações. O assassinato de reputações é um tipo de exercício de um sistema punitivo, que ele não é de uma visualização tão fácil, mas é uma espécie de controle do Estado sobre o indivíduo. É muito interessante, é um exemplo bem palpável o que ele trata do assassinato de reputações, com uma ideia de biopoder. Então, basicamente era isso, era para apresentar como, na origem, o processo de transformação, de criação da modernidade, ele é muito violento. Ele é violento contra os valores tradicionais. Por exemplo, quando a gente cita no final ali a Guerra da Vendéia, Vendéia foi uma região que resistiu à Revolução Francesa na França. A Revolução Francesa foi um processo extremamente violento, de genocídios, mortes, guerras civis. Era preciso, eles queriam resistir à entrada no exército francês. Era uma defesa também da religião. Muitas igrejas foram queimadas, foram fechadas no período revolucionário, e era preciso, eles faziam uma defesa de valores do passado contra uma nova era. Eu já disse que se foi bom ou se foi mal isso, depois é uma outra conversa, mas que foram processos muito contundentes, isso não há como negar. A gente pode até inclusive ter como um parâmetro de bom ou mal o número de mortos que um processo promoveu, né? Isso, sei lá, se compara a União Soviética e Estados Unidos, quem matou mais, entendeu? Pega a Alemanha nazista, Inglaterra de Churchill, essas coisas. Compare e vê, entendeu? Quem matou mais. Talvez seja um critério. Ou seja, quanto menos violência, quanto mais uma conquista de paz, talvez seja um bom critério para determinar o que é bom e o que é mal. Tem um site muito interessante que eu vou sugerir em outro momento, que chama Necrometrics. Esse site, ele é uma pesquisa de longa data em que eles compilam vários cálculos sobre mortes em guerras, desde as primeiras guerras
Isso, é claro, principalmente a Europa e Estados Unidos tem uma falha quanto a um período, quanto a por exemplo, Guerra do Brasil não tem muitos detalhes, por exemplo, no período do século XIX, XVIII, mas é interessante que você pode obter várias informações sobre quantas pessoas morreram na ditadura argentina, ditadura chilena, quantas pessoas morreram na Guerra da Angola, enfim, na Segunda Guerra Mundial, quais os cálculos, quem calculou. Então é muito interessante, são dados muito ricos. É tudo em inglês, mas não é difícil vocês conseguirem captar ali as principais informações. Necrometrics.com. Então, voltando, essa ideia de uma sociedade moderna, ela surge contra valores tradicionais. E a ideia de tradição, por exemplo, aquela concepção de alguém correndo, ou aquela prova de revezamento nas Olimpíadas, em que um vai passando o bastão para outro. Essa passagem do bastão significa uma ideia de tradição, de traditio, origem da palavra latina, em que eu passo algo a alguém, eu tenho uma confiança que o cara não vai deixar cair, o cara vai repassar aquilo à frente. Isso é muito mais, talvez, a ideia de que isso seja muito mais forte do que ou sólido, esse tipo de valor, do que a passagem de uma ideia em nome da construção de um futuro impreciso, que essa, na verdade, é a ideia moderna. O próprio conceito de revolução entra dentro desse sentido, né? Como se fosse a troca de poder em nome de um projeto futuro, que não se sabe muito bem aonde vai dar, mas há um projeto futuro em que se supõe que será melhor do que o atual. Mas então é isso. Dúvidas, vocês comentem. Essa aula foi para entender como é que o processo de violência ele se acomodou, ele se unificou com esse processo de construção política, e como as próprias forças de segurança pública, elas inicialmente elas surgiram dentro de um condomínio em nome dessa concentração de poder político. Ou seja, inclusive pegando várias discussões nos fóruns, mas por exemplo, a polícia ela está ligada ao poder executivo, ou seja, a polícia está ligada ao poder, as forças de segurança pública estão ligadas ao poder. Agora, a questão é que se a gente tem um exercício democrático e não mais absolutista, oligárquico, é preciso fazer isso valer, é preciso fazer com que esse tipo de regime faça tal qual a palavra dada, a letra escrita, em que o poder seja do povo, e que preciso compreender o que esse povo quer, o que as pessoas, o objetivo, o ideal, para que isso seja exercido conforme a demanda social. Então acho que foi muito interessante ter aquele primeiro debate sobre qual a visão dos jornalistas sobre a polícia, qual a visão do povo sobre a polícia. Então, na verdade, sempre que a gente está debatendo nessas discussões, o que se aproxima mais de um ato constitutivo no sentido de constitui o desejo popular, o desejo social, e o melhor caminho para uma sociedade mais pacífica, mais ordeira, mais integrada, com melhores conquistas sociais, materiais, enfim, essa é a ideia. Dúvidas podem comentar e escrever na plataforma. Obrigado.